dia a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria imensa entrar na sua casa, principalmente porque a Canção Nova tem a missão de entrar aí, na sua casa, no seu trabalho, enfim, na sua vida, levando a palavra de Deus. Estamos na quinta-feira de adoração, e quinta-feira de adoração na Canção Nova é dia especial da palavra, dia especial de estarmos diante do Senhor. Nós vamos começar o nosso dia com essa pregação. Logo depois vamos ter a adoração ao Santíssimo. Por isso eu convido você que está nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova a continuar ligadinho conosco. Vamos ter pregação, adoração ao longo de todo o dia, encerrando às 16 horas com a Santa Missa. A Rogerinha já falou meu nome, mas quero me apresentar brevemente. Meu nome é Wilker, sou missionário da comunidade Canção Nova e estou há 13 anos na Canção Nova. Sou natural de Minas Gerais, cidade de Itaúna. Inclusive, quero deixar aqui meu abraço e meu beijo para minha mãe, Terezinha, minha irmã Fernanda, minha família que me acompanha. Na comunidade, trilho o caminho do matrimônio e quero também aqui deixar o meu abraço, meu carinho para minha noiva Luana, que com certeza me acompanha também. E nessa quinta-feira, gente, nós temos um tema muito especial, temos um tema muito particular para refletirmos, que é o mistério da palavra de Deus. O mistério da palavra de Deus que vem ao meu encontro, que vem ao seu encontro. E você que está aí na sua casa, você que pode, gostaria de começar a nossa pregação, a nossa reflexão, pegando com você a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Aproveitando esse tempo especial que a Igreja do Brasil nos propõe, uma vez que no mês de setembro nós nos debruçamos especialmente sobre a palavra de Deus, queremos trazer aqui as luzes do magistério, as luzes da própria palavra de Deus, a respeito daquilo que, diz Santo Ambrósio, é a essência, é a substância vital da nossa alma. A palavra de Deus, diz Santo Ambrósio, é a substância vital, algo essencial para a nossa alma. Então, veja bem que nós não estamos aqui nos debruçando e falando simplesmente sobre um conteúdo doutrinal, sobre um ensinamento catequético. Eu estou falando de algo muito importante para você, algo muito importante para o seu coração. Veja bem o que Santo Ambrósio fala, a palavra de Deus é a substância vital da nossa alma. Não é verdade que quantas vezes a gente se encontra desanimado, sem alma? Será que não é porque nós não estamos alimentando a nossa alma com aquilo que de fato ela deve ser alimentada, essa substância vital, a palavra de Deus? Pois bem, hoje nós somos convidados a mergulhar, a aprofundar nessa substância vital. Ou seja, somos convidados a nutrir e descobrir o nutriente da palavra de Deus para o nosso coração. Vejamos o que a Sagrada Escritura define de si mesma. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até dividir alma e espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do coração. Não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Veja bem, a palavra se apresenta com a sua força. A palavra se apresenta com a sua vitalidade. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ao tratarmos, ao contemplarmos a realidade do mistério da palavra de Deus, estamos falando de vida, uma palavra viva, uma palavra que traz vida. Lembremos o que o Evangelho de São João nos diz: Senhor, só Tu tens palavras de vida, foi o que São Pedro respondeu a Jesus. Palavras de vida. É oportuno nós começarmos com essa introdução a respeito da palavra de Deus como substância essencial da alma humana, como uma palavra viva que transmite vida, porque
você vai entender o que eu estou dizendo. Não é a realidade que hoje nós vivemos numa civilização, numa cultura da imagem? Não é verdade que hoje a gente está imerso numa cultura que supervaloriza a imagem, e nessa cultura de supervalorização da imagem, cada um quer ter a sua palavra, cada um quer ter o seu espaço de expressão, e aí as redes sociais, os meios de comunicação potencializam isso ao nível infinito. Quem é que não gosta de estar ali no Instagram fazendo uma live? Quantas lives, quando a gente abre ali 6 horas, 8 horas da noite no nosso Instagram, 1000 lives aparecendo, 1000 opções para você acompanhar alguém. Enfim, quantas palavras são semeadas, quantas palavras são apresentadas aos nossos olhos, e aqui entra algo importantíssimo. Santo Agostinho fala que aquilo que nós escutamos se torna a semeadura da nossa alma. Escutar algo, acolher algo, é semear no nosso coração. E aí, nós precisamos, principalmente nesses tempos de redes sociais, de lives, de superexposição de imagem e palavra, precisamos nos perguntar: de quê, de quem, de quais conteúdos eu alimento o meu coração, eu alimento a minha alma? Às vezes, gente, a gente não consegue vencer uma tentação, a gente não consegue vencer uma limitação, seja do nosso temperamento, da nossa personalidade. Não é porque a gente não está lutando suficientemente, é porque o nosso coração não está nutrido. A gente luta, mas um soldado fraco, um soldado que não está nutrido, ele pode ficar o dia todo no campo de batalha se esforçando. Se ele não estiver nutrido, a batalha vai ser facilmente vencida, ele vai ser facilmente exposto e vulnerável. Então, o problema às vezes não está na nossa força de vontade, não está no nosso lutar ou não lutar, mas naquilo que nos nutre. E aí eu me pergunto, Will Kerr, de que eu tenho me nutrido? Nesse mês de setembro é um mês propício e especial para que você pare e pense: qual é a importância da palavra de Deus na minha vida? Veja bem, hoje já é o dia 10 de setembro, a Igreja do Brasil, particularmente, nos propõe um mês especial da palavra. Você já tornou esse mês especial da palavra para você, na sua vida? E veja bem, quando eu falo de um mês, não é um tempo limitado, é um tempo de retomada, de reinício, para a partir daqui a palavra ser especial no seu coração. Você já tornou esse mês especial, um mês especialmente dedicado à palavra? Dá tempo ainda. Qual é o propósito que você fez para retomar o seu contato diário com a palavra de Deus? A sua lectio divina, o seu diário espiritual? Qual é o propósito concreto que você encarna no dia a dia seu? Quantos minutos você separa para a palavra de Deus? Qual a atenção você dá à liturgia da palavra, proclamada em cada Santa Missa? É um mês que a igreja nos convida a essa retomada, gente. E vou dizer uma coisa para você. Certa vez, eu escutei algo que marca muito a minha vida. Nós descobrimos o sentido da vida quando descobrimos o que deve ocupar o primeiro lugar. Qual é o sentido da sua vida? O que deve ocupar o primeiro lugar da sua vida? Será que você está dando espaço para aquele que precisa ser absoluto na sua vida, Deus? Se descobrimos o sentido da vida quando descobrimos o que deve ocupar o primeiro lugar, nós encontramos o equilíbrio da vida quando nós orientamos o nosso esforço, o nosso cronograma, o nosso dia a dia, as nossas energias, a partir desse absoluto que deve ocupar o primeiro lugar. Então, nós que somos cristãos, que proclamamos que o Senhor é o primeiro, amamos a Deus sobre todas as coisas, concretamente, na minha rotina, concretamente, na minha agenda, a minha vida está equilibrada a partir dessa orientação do primeiro lugar? Descobrimos o sentido da vida como descobrimos o que deve ocupar o primeiro lugar. E, dando espaço, equilibrando, orientando nossa vida para esse primeiro lugar, nós nos encontramos também, nós nos organizamos. Então, somos chamados a essa organização da vida em torno e para a palavra de Deus. Que lindo, gente. Que lindo podermos olhar para a palavra de Deus e saber que ela está ao meu alcance. Ela não é algo distante de mim. E aí entra uma realidade maravilhosa
na história de salvação. Se nós pegarmos a história da salvação, a história da revelação de Deus à humanidade, nós vamos entender que, ao se tratar do mistério da palavra de Deus, a Sagrada Escritura começa apresentando uma realidade belíssima, que é uma novidade. A novidade da revelação cristã, a novidade do conteúdo da fé cristã, está pautada de que Deus é aquele que não é uma potência longínqua, distante de mim. Deus é aquele que escolheu se revelar, dialogando-se comigo, dialogando-se com a criação. A revelação de Deus não é primariamente uma teofania, uma manifestação extraordinária, grandiosa, distante do alcance do ser humano. Não. Deus escolhe se revelar entrando em diálogo com o ser humano. Isso significa, Deus quer se revelar, Deus quer se mostrar como Deus, estabelecendo comunhão, estabelecendo amizade com o ser humano. Falar do mistério da palavra de Deus é falar desse convite à amizade. Como é gostoso, como é belo o nosso coração ser nutrido com uma verdadeira amizade. São Boaventura, aliás, São Bernardo de Claraval, ele fala que a nossa alma encontra descanso na presença daquelas pessoas com que nós amamos. Ele fala, amemos, pois naquelas pessoas, nos amigos que amamos, naqueles que são amados por nós, a nossa alma encontra descanso. Deus escolheu descansar, nos convidando a diálogo, nos convidando à comunhão com Ele. Que lindo, que belo isso. Deus que quer estabelecer comunhão com o ser humano. A igreja, ela dá um destaque muito especial quando fala dessa realidade, que a novidade da revelação bíblica está no fato de Deus querer dialogar com o ser humano. Nós vamos ver isso nos documentos magisteriais mais recentes sobre a revelação divina, como, por exemplo, a Dei Verbum, Constituição Dogmática Dei Verbum, do Vaticano II, que trata justamente sobre a revelação. E olha só o que logo na apresentação, no número 2 da Dei Verbum, o magistério da igreja nos ensina. Deus, invisível na riqueza do seu amor, fala aos homens como a amigos e convive com eles para os convidar e admitir a comunhão com Ele. Falar do mistério da palavra de Deus, escutarmos o convite para nos aproximarmos e apropriarmos desse mistério, é entrar nessa relação, é nos apropriarmos também dessa comunhão com Deus. Essa é a missão da igreja. O Papa Paulo VI, num documento muito importante para a Canção Nova, um documento programático e fundador da Canção Nova, poderíamos dizer, a Evangelho Anunciante, ele fala que a igreja é plenamente evangelizadora, ela realiza plenamente a sua missão de evangelizar, não quando ela apresenta uma doutrina muito elaborada e abstrata de um Deus longínquo, mas quando ela comunica a paternidade de Deus. Veja bem que o mistério da palavra de Deus diz de proximidade, diz de relacionamento. Estou chamando a atenção para você porque hoje, embora nós convivemos numa sociedade da informação, numa cultura da imagem, é crescente a solidão, é crescente o desanimar do ser humano. E a palavra de Deus pode ser essa mão, a palavra de Deus quer ser essa mão a alcançar a sua humanidade. Pois bem, uma vez que estamos diante do ensinamento da igreja sobre o mistério da palavra de Deus, é interessante também nos determos sobre duas coisas interessantíssimas. Deus, quando revela a sua palavra, Ele se revela e revela o ser humano. Ele revela a sua essência e revela a essência do ser humano. Você tem sede de conhecer a Deus? Você precisa se conhecer mais? O caminho, o itinerário da palavra de Deus?
é um caminho belíssimo, é um meio seguro para isso. Vamos ver como que isso se dá. Deus se revela na palavra, Deus revela a sua essência na palavra de Deus. Em Gênesis, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela é também a expressão da criação, porque Deus cria pela sua palavra. Na teologia nós vamos aprender o Dabá, a palavra que tem força criativa e criadora de Deus. Porque, lembra de Gênesis 1? Deus disse, faça-se, e aconteceu. A criação, ela é sustentada e ela é originada pela palavra de Deus. Mas interessante, se lançarmos o nosso olhar de Gênesis, a revelação da criação, ao ápice da revelação do Novo Testamento, lá no prólogo do Evangelho de São João, nós vamos ver que mais do que a criação, na essência de Deus já existia uma palavra manifestada, porque São João diz, no versículo 1, capítulo 1 do seu prólogo, no princípio, ou seja, na eternidade, esse princípio é o princípio sem princípio na criação, da criação. No princípio era a palavra. Ora, diz o magistério da igreja. Nessa expressão, no princípio, está o cerne do ápice da revelação da essência de Deus, porque o Deus bíblico é o Deus único, de fato é o Deus solitário, mas, sendo único, aliás, ele não é o Deus solitário, ele vai dizer a verbum domini, outro documento da igreja. Deus, ele é o Deus único, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas no princípio é a palavra. Nesse termo, nesse mistério, nós vamos ver que embora Deus é o Deus único, ele não é o Deus solitário. Por quê? O Deus bíblico, na sua essência, na essência da revelação cristã, da revelação monoteísmo, do judaísmo, existe uma palavra. Se Deus único é um Deus portador de uma palavra na sua essência, no princípio é a palavra, isso significa que Deus em si, substancialmente, é comunhão. Ou seja, pelo mistério da palavra eterna, no princípio é a palavra, essa palavra eterna, nós vamos aprender que é Jesus, o verbo de Deus. Se Deus é palavra, no princípio é palavra, esse Deus, embora sendo único, ele não é um Deus solitário, ele é um Deus relação. E aí entra o cerne da revelação cristã, e a grande novidade também, um Deus único em 3 pessoas, a Santíssima Trindade. Consegue perceber que no mistério da palavra de Deus está implícita também, de forma introdutória, o mistério da Trindade, a apresentação do mistério da essência de Deus, Trindade, mas, interessante, entre essa reflexão da criação e do prólogo de São João, nós vamos ver que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e o criou à sua imagem e semelhança porque, assim como Deus é portador de uma palavra, essencialmente, o ser humano também foi criado portando a palavra e portando, essencialmente, a capacidade de comunicação. Deus, ao revelar a palavra, ao se revelar pela palavra, revela a sua essência. Palavra diz de relacionamento. Palavra diz de diálogo. Deus essencialmente é relacionamento. Deus essencialmente é diálogo. Por isso não existe ser humano que se constrói, que se edifica de forma isolada. Não existe fé que se solidifica de forma isolada da comunidade. Mas se revelando essencialmente como Trindade, Deus também revela a essência do ser humano. O ser humano nasceu para a comunhão. O ser humano nasceu para a relação. Pois bem, ao revelar a palavra, Deus se revela e Deus revela o ser humano. E que lindo, gente, o ensinamento da igreja. Que lindo percebermos no magistério essa realidade, que somente no mistério do Verbo encarnado, somente no mistério da palavra de Deus revelada, o homem descobre a sua mais sublime vocação. Que belo isso! Quantas vezes nos encontramos desorientados da vida? Quantas vezes nos encontramos alienados de nós mesmos e queremos recorrer a fontes, recorrer a conteúdos que só nos afastam de nós? E aí, novamente, eu pergunto, o que você tem semeado na sua alma através da escuta?
O que você tem semeado na sua alma através daquilo que entra nas lives que você vê, nas pregações que você assiste, nas palestras que você acompanha. É interessante nós pararmos e fazermos esse exame de consciência, fazermos essa reflexão de como temos nos alimentados. Aqui, gente, eu não estou falando e não estou fazendo um discurso exclusivo de que você precisa se debruçar e estar totalmente dedicado à palavra de Deus. Nem todos nós somos chamados a uma vida consagrada à palavra, de estudos, particularmente, vamos dizer, técnicos da palavra. Mas eu estou dizendo do equilíbrio. Porque principalmente nós cristãos, até mesmo nós consagrados, quantas vezes a gente se alimenta de tanta coisa, alimenta a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual de tantas coisas, e esse alimento essencial da palavra de Deus vai ficando em segundo plano. Por isso, novamente, hoje, ao falarmos sobre a palavra de Deus, o convite é: vamos retomar o contato diário, vamos reorientar a nossa vida para uma experiência diária de nos alimentarmos com essa palavra de amor de Deus, porque mais do que um conteúdo doutrinal, na palavra existe um convite de Deus à comunhão, um convite de Deus à amizade. Deus quer ser nosso amigo. Já não vos chamo servos, chamo os amigos, porque vos dei a conhecer todas as coisas, disse Jesus. Como Deus vai nos dar a conhecer todas as coisas se nós não abrirmos os nossos ouvidos a escutá-lo? Ele já está se dando e dando a conhecer, mas muitas vezes somos nós que estamos com os ouvidos tapados, e o que tampa nossos ouvidos nem é um preconceito, nem é um ateísmo, eu não creio na palavra de Deus. O que tampa nossos ouvidos, às vezes, é o ativismo, é o ser fragmentado que busca alimento em tudo que é lugar e não vai dar devida atenção à essência do nosso coração. Pois bem, gente, uma vez que somos chamados hoje a retomar essa orientação da nossa vida para a palavra de Deus, vale também, a partir de uma exortação apostólica do Papa Emérito Bento XVI, a Verbum Domini, apresentar os lugares de manifestação da palavra. Porque é muito importante que nós entendamos que o contato com a palavra de Deus, é claro, ele primordialmente passa pelo nosso estudo bíblico, pela nossa lectio divina, mas nós podemos e nós precisamos alimentar a nossa alma daquilo que Deus nos fala, e isso acontece de uma forma muito mais ampla. Deus nos fala na imensidão da criação, Deus nos fala na diversidade da nossa vida. E esse documento, a Verbum Domini, é muito feliz quando nos apresenta uma analogia, a analogia da palavra. Vai dizer o Papa Bento XVI que existe como que uma sinfonia da palavra. O que é uma sinfonia? Está aqui a Rogerinha, a Rosinaldo, nossos especialistas em música, né? Sinfonia é um cântico manifestado em diversas vozes. A palavra de Deus, ela se manifesta a nós numa sinfonia, uma única palavra de Deus expressa e revelada de diversas formas. Quais são as formas de expressão da palavra de Deus na vida do cristão? Diz esse documento número 7. Primeira forma, e primordialmente a mais importante, a palavra de Deus, ela se expressa e ela é revelada na própria pessoa de Jesus Cristo. Segunda forma, a criação. A criação também porta uma expressão da palavra de Deus. Quando fala da criação, primordialmente, o homem. O homem é portador da palavra de Deus. Lembremos daquilo que o catecismo da igreja ensina, de que a consciência do homem é um sacrário íntimo, aonde o homem fica sozinho com Deus. Veja bem, nós podemos escutar Deus na nossa consciência também, naquilo que nós conseguimos julgar de certo ou errado para a nossa vida. Lembra quando aquela coisinha dentro de você incomoda? Nossa, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou pensando, não é certo. Ali é uma expressão da voz de Deus. Além de Jesus Cristo, além da pessoa de Jesus Cristo, além da criação,
A tradição viva da igreja, a palavra que nos foi pregada e transmitida pelos apóstolos, é uma expressão da palavra de Deus. Por isso é importante, nós que somos católicos, alimentar a nossa fé também dos documentos da igreja. Veja bem, aqui eu já citei para você alguns documentos, como a Dei Verba, Verbum Domini, e se você procurar na internet, no site do Vaticano, se você se debruçar, que riqueza imensa a igreja tem para alimentar a nossa alma. Só que às vezes a gente fica ciscando, né? A gente pode alimentar a nossa alma de conteúdo substancial, só que a gente fica ciscando. Conteúdos que nem alimentam essencialmente a gente. Então nós temos aí a expressão da palavra de Deus na voz da pessoa de Jesus, na voz da criação em especial do ser humano, na tradição viva da igreja e, claro, propriamente na Sagrada Escritura revelada. E aí, ampliando essa reflexão da Verbum Domini, nós poderíamos encontrar outros lugares de expressão da palavra de Deus. Por exemplo, eu quero mencionar aqui a dor. A experiência de dor também é uma experiência de encontro com a palavra de Deus. Não é verdade que quando a gente está passando por um momento muito difícil, quando a dor bate na porta do nosso coração, parece que o nosso coração está mais sensível a Deus? Tem um autor francês que fala assim: na alegria, Deus sussurra ao nosso coração. Na consciência, Deus nos fala. Mas na dor, Deus grita. Não é verdade que nos momentos de maior dor na nossa vida, a gente ouviu Deus gritar com a gente? A dor é uma expressão, a dor é capaz de trazer para nós a voz da palavra de Deus. Como você tem vivido a dor desse tempo? Todos nós estamos passando por uma dor global das privações e preocupações que o coronavírus realiza. Será que nós estamos conseguindo aproveitar esse tempo como tempo de acolhida da palavra de Deus? Nesse tempo, Deus quer se manifestar de forma diferente e especial a nós também. Não vamos encarar a dor como um fracasso, a dor como um lugar sem saída. Não, a dor é um lugar de aprendizagem salutar. É um lugar da manifestação da palavra de Deus. Precisamos estar atentos a isso. E que lindo, gente. Que lindo perceber que, além da dor, até mesmo o silêncio de Deus é uma expressão da sua palavra. Achei muito interessante isso. Nesse documento, a Verbum Domini, o Papa Bento XVI diz isso. Até mesmo o silêncio de um Deus que foi silenciado na cruz, é a expressão da palavra de Deus. Porque quando nós não conseguimos escutar mais as novidades da palavra de Deus, existe o convite para que nós aprofundemos nas palavras já manifestadas. Veja bem, quão amplo e quão denso é as expressões da palavra de Deus. Mas, quero citar aqui agora o Frei Raniero Cantalamessa, que diz o seguinte: entende-se pela palavra mistério, nós estamos refletindo sobre o mistério da palavra de Deus, eventos e um evento específico da vida de Jesus, que é portador de um significado salvífico. Por isso, é importante, ao falarmos do mistério da palavra de Deus, nos determos para uma realidade essencial. A palavra de Deus é, antes de tudo, Jesus Cristo. Então, eu quero voltar para essa primeira voz da sinfonia da palavra, que é Jesus Cristo. A palavra é o próprio Cristo. Estejamos atentos a isso. Às vezes nós corremos o risco de ter um contato muito automático com a palavra de Deus, uma escuta muito dispersa da liturgia da palavra na Santa Missa, e aí vai perdendo o sentido. Nós vamos perdendo o sentido real do contato com a palavra de Deus. E aqui está o sentido real da palavra de Deus. Se a palavra de Deus é a expressão do mistério do próprio Cristo, se a palavra é o próprio Cristo, ter contato com a palavra de Deus é estar nessa comunhão, é estar nesse diálogo, é estar envolvido por essa amizade com Cristo. Que belo perceber isso, gente. Jesus, ele se faz homem para se tornar a perfeita comunicação do Pai. Jesus se faz homem para que a palavra de Deus, ela não seja somente audível,
para que a palavra de Deus seja visível, para que a palavra de Deus possa ser tocada. Olha que belíssima expressão o Papa Bento XVI nos traz. A palavra eterna de Deus fez-se pequena, tão pequena que cabe numa manjedoura. Aquela palavra eterna de Deus, criadora, fez-se criança, para que a palavra possa ser compreendida por nós. Deus se abaixou ao nível de criança, para que nós nos tornássemos capazes de entender a palavra. Desde que o Verbo se encarnou, desde que Jesus se tornou gente, a palavra já não é apenas audível, não possui somente uma voz. Em Jesus, a palavra tem um rosto, e por isso, na palavra podemos ver Jesus. Veja que belo, gente. É muito mais do que aprender uma lição, é muito mais do que aprender um belíssimo conteúdo. Ter contato com a palavra de Deus é contemplar o próprio mistério do Cristo. Ter contato com a palavra de Deus é estar diante da face do próprio Cristo. E aí nós podemos nos perguntar, na minha casa, você que está aí agora acompanhando, fazendo o almoço já, preparando as coisas da casa, no espaço que eu vivo, na mesa do meu trabalho, eu abro espaço, eu crio espaço para a palavra, para contemplar Jesus. Eu crio espaço para ter esse contato rosto a rosto com o Senhor. Que belo, gente. Na palavra, nós encontramos o rosto de Jesus. Isso é uma realidade muito profunda e que implica para nós uma resposta existencial e concreta. Justamente porque falar da palavra de Deus não é somente falar de um livro, de um conteúdo doutrinário. A experiência da palavra exige uma resposta concreta. E já que é concreta, e já que é história, eu gostaria agora de apresentar a você um exemplo e um itinerário de resposta concreta à concretude da revelação do mistério da palavra. Vamos ver essa história, essa resposta concreta na própria Sagrada Escritura. E se você está aí com condições de pegar a Bíblia, eu convido você a pegar o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10. São Lucas 7, 1 a 10. Veja bem, diante do mistério da palavra de Deus, que nos leva ao encontro com o próprio Cristo, precisamos dar uma resposta concreta, existencial. Vejamos o exemplo da resposta desse personagem bíblico, do centurião. Lucas 7, 1 ao 10. Quando Jesus acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas as suas palavras, entrou em Cafarnaum. Ora, um centurião tinha um servo a quem prezava e que estava doente à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe algum dos anciãos judeus para eu me perdi aqui. Enviou algum dos anciãos dos judeus para estar com ele rogando. Esses anciãos, chegando a Jesus, pediram insistentemente: ele é digno de que lhe concedas isso, pois amava a nossa nação, pois ele ama a nossa nação. Ele até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles. Não estava longe de casa, quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem: Senhor, não te incomodes, porque sou indigno de que entres na minha casa.
Nem mesmo me achei digno de ir ao seu encontro. Dize, porém, uma só palavra para que o meu criado, para que o meu servo seja curado. Pois também eu estou sob a autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E diga a um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. A outro, faze isso, e ele faz. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Estamos diante de um episódio muito importante, que expressa até mesmo a admiração de Jesus pela fé de um homem. Interessante. Os israelitas, os judeus, eles tinham a revelação, toda a revelação da história sagrada de Israel, o Antigo Testamento, o Pentateuco. Porém, esse homem que tinha uma fé admirável aos olhos do próprio Cristo, ele era um pagão, um soldado romano, um centurião. Centurião, lembra a palavra 100, né? Era um soldado romano que era responsável por uma junta de 100 soldados. Ou seja, ele era um homem de autoridade, ele era um homem importante. E o que esse homem importante pode nos ensinar de resposta concreta à palavra de Deus? Primeira coisa, gente, a palavra de Deus nasce da escuta. Lá no versículo 3 a gente viu, tendo ouvido falar de Jesus. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 14, o apóstolo fala assim, como poderiam crer, se não tem quem pregue, se não conseguem ouvir? A palavra de Deus entra pela escuta. Aquele centurião, aquele homem, ele escutou, ele acolheu pela escuta a palavra de Deus e nos ensina a vivermos uma fé, a tomarmos atitudes a partir da escuta de Deus. No documento Lumen Fidei, o Papa Francisco, também tem aí a mão do Papa Emérito Bento XVI, nos ensina que a fé essencialmente é pautada pela escuta. Abraão, o pai da fé, ele não via a Deus, mas ele escutou. Ele pautou a sua caminhada, ele pautou a sua peregrinação de fé naquilo que ele escutava. Ou seja, a sua atitude, as suas atitudes nascem da escuta da palavra de Deus. O centurião nos ensina isso. Ele só teve a ousadia de mandar os seus servos, de mandar os anciãos irem a Jesus pedir a cura para um servo, porque a sua fé nascia da palavra de Deus. E aí, gente, entra algo importante para a nossa vida. Será que as nossas atitudes, será que as nossas decisões nascem também da escuta da palavra de Deus? Ah, gente, precisamos estar tão atentos a isso, porque às vezes nós nos perdemos, justamente porque nós começamos a entrar por caminhos que não são precedidos pela escuta da palavra de Deus. Ano passado eu fiz uma experiência tão interessante. Aqui na minha vivência missionária da Canção Nova, eu realizava algumas atividades específicas e eu sentia que eu precisava readequar, reorientar e ir para outro campo de atuação. Só que eu me coloquei à escuta da palavra. Eu não queria tomar a decisão apenas com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu tenho de projeto. E teve um estudo bíblico que foi tão importante para mim, tão concreto, que Deus falou o seguinte para mim. Era um estudo bíblico daquela passagem de Êxodo, em que o povo de Israel estava sendo perseguido pelos egípcios, eles estavam em fuga, e Deus, miraculosamente, abriu para eles o Mar Vermelho. Eles passaram por aquele caminho aberto pelo próprio Deus, passaram e prosseguiram pelo caminho, porque o caminho foi aberto para quem? Para aquele povo. Interessante, esse mesmo caminho que foi aberto, foi o caminho que levou os egípcios a se afogarem, porque
Os egípcios entraram pelo mesmo caminho, mas aí dizia a palavra lá que eles entraram em confusão e morreram afogados. E aí, a mensagem que eu tirei de Deus daquilo foi: quando eu entro por caminhos que a palavra de Deus abriu, mas não para mim, eu corro o risco de entrar em confusão e morrer afogado. Existem caminhos que a palavra de Deus abre para nós. Entende? Aqui não é uma fé relativista, subjetivista, mas eu estou dizendo que a palavra de Deus tem a capacidade e tem o poder de revelar o próximo passo que devemos dar. Ele abre para nós o caminho. Entende? A fé, o mesmo documento Lumen Fidem diz que a fé, ela é como que essa lâmpada que ilumina apenas o próximo passo. Não é que nos mostra o horizonte inteiro. A gente pode até lembrar aqui o cardeal Newman que fala, né? Senhor, não me mostre o horizonte distante porque tenho medo. Me mostra o próximo passo. Será que os nossos passos estão sendo guiados pelos caminhos que a palavra de Deus tem iluminado, tem aberto? Esse centurião, esse homem de fé, nos ensina isso. Ele tomou a decisão de recorrer a Jesus diante daquele empregado dele que estava doente, à beira da morte, porque primeiro ele escutou as decisões que você está tomando na sua vida. Aí, na educação do seu filho, nessas decisões profissionais, elas são precedidas, pautadas, sustentadas pela escuta da palavra de Deus. Sem essa escuta a gente pode, gente, percorrer longos caminhos, mas não serão tão saborosos assim, porque mais do que percorrer longos caminhos com horizontes belíssimos, o que dá gosto na vida é a gente percorrer um caminho sentindo-se amparado, não sozinho. A beleza do caminho não está no horizonte maravilhoso, mas no estar amparado, acompanhado. E a palavra de Deus é esse acompanhamento, é esse Deus que se faz caminhante conosco na estrada da nossa vida. Mas, vamos prosseguir. Esse centurião, primeiramente, então, nos ensina a tomar atitudes precedidas e sustentadas pela escuta da palavra, mas ele também nos ensina algo interessante. Nos ensina o valor de uma fé mediada. O que significa isso? De nós não sermos autossuficientes em nossas decisões, de nós não sermos absolutos na construção da nossa vida. Por que ele nos ensina isso? Porque olha só, aquele centurião romano, aquele soldado romano, quando ele vai ter com Jesus, quando ele vai recorrer a Jesus para que o seu servo fosse curado, ele não foi estar diretamente com Jesus. Ele pediu, diz o Lucas, no seu Santo Evangelho, ele pediu que os anciãos judeus, ou seja, aqueles que eram a experiência religiosa, a expressão da experiência religiosa, ele pediu que os anciãos judeus fossem rogar a Jesus. Ele se confiou à intercessão, ele mediou a sua fé. Que interessante isso. O centurião nos ensina a ter uma fé mediada, ou seja, a experiência de resposta à palavra de Deus não é uma experiência solitária, autossuficiente. Existe um berço do qual a palavra de Deus nasce. Existe um berço onde a palavra de Deus foi gestada, que é a tradição, que é o magistério, que são os santos, que é a igreja. Por isso não existe palavra de Deus sem igreja. Estejamos atentos a isso. Esse centurião nos ensina isso, que nós só vamos ter uma experiência frutuosa de contato com a palavra quando nós mediarmos a nossa fé, mediarmos o nosso contato com a experiência milenar e materna da Santa Mãe Igreja. Pois bem, uma fé que escuta, uma fé que se submete à mediação. Esse centurião ainda nos ensina que a resposta à palavra de Deus passa por construir e fazer da vida espaço da palavra, casa da palavra. Por quê? É interessante percebermos no versículo 5 desse trecho que eu li, que quando os anciãos judeus foram ter com Jesus, disseram: Jesus, o centurião romano, ele é romano, mas olha só o respeito que ele tem para a nossa religião. Ele construiu para nós
uma sinagoga. Gente, o que é uma sinagoga? Na revelação bíblica, na tradição judaica, a sinagoga nada mais é que a casa da palavra, que é o lugar onde a comunidade, onde os judeus se reúnem para ter contato com a palavra. Sabemos que a centralidade da fé de Israel sempre foi o templo, o grandioso, glorioso templo de Israel, onde pelo menos uma vez por ano, cada judeu tem que subir para prestar o seu sacrifício, prestar o seu culto. Porém, gente, no ano 587 a.C., aconteceu a dispersão do povo de Israel diante das perseguições, e o templo foi destruído. O lugar do culto, o lugar de encontro com Deus, foi arruinado. E qual foi a alternativa que aquele povo encontrou? Tendo se tornado impossível o culto no templo, surgiram justamente nesse contexto de destruição, de desolação, surgiu a organização das sinagogas, que a princípio era realizada até mesmo na casa dos próprios judeus, mas depois foi se organizando, foi se estruturando, e que lindo, gente. Até hoje, existe esse lugar do culto, as sinagogas, como uma alternativa para que a fé, para que a identidade daquele povo não se perdesse junto com o templo. Eles construíram casa da palavra. Veja bem que lindo. O ponto central da fé de Israel, o templo foi destruído, e diante dessa destruição, o que não levou, o que fez com que a fé de Israel, a identidade do povo de Deus não se perdessem, foi o fato deles construírem casas da palavra, construírem sinagoga. A sinagoga, diz os estudiosos, tem um papel fundamental na preservação da identidade desse povo. Porque nós vamos ver que existia um período da história em que muitos povos, muitas nações foram culturalmente assimilados pela cultura helênica grega. E os judeus, na sua identidade de povo eleito, eles se nutriram da palavra para que essa mistura, para que esse sincronismo não os levassem à perda da identidade. Então nós vemos que a sinagoga tem um lugar muito importante na fé de Israel. E a sinagoga é a casa da palavra. Vamos traduzir isso para a nossa vida. Nós temos buscado construir casa da palavra, construir espaços de encontro com a palavra de Deus em nossa vida. Lembra? No início da pregação eu falava, quais são os propósitos que você fez no mês de setembro? Quais são os propósitos que você fez de retomar a sua experiência, o seu contato diário com a palavra de Deus? Existem na nossa vida espaços muito propícios para construirmos a casa da palavra, vamos dizer, as nossas sinagogas. Eu quero elencar aqui alguns espaços aonde podemos construir a casa da palavra. Primeiramente, no povo de Israel, no Antigo Testamento, nós vamos ver que toda a pedagogia de Deus, todo o ensinamento se deu no deserto. O deserto é um lugar onde é possível também construir a casa da palavra de Deus, por mais contraditório que isso pareça. O deserto que você vive, que eu vivo, entenda por deserto situações de aridez na vida espiritual, mas também tantas outras formas que o deserto chega a nós. Por exemplo, uma frustração. Recentemente, eu passei por uma frustração diante de alguns projetos pessoais, no sentido de alguns sonhos que eu tive, e que interessante. Esse lugar de frustração se transformou num lugar de aprendizagem salutar, se transformou numa casa da palavra. Quanta coisa que eu aprendi ali. Lembro que eu estava fazendo o meu estudo bíblico novamente, era uma terça-feira, que fazia um mês mais ou menos, e a passagem que eu li era a primeira leitura daquele dia, de Ezequiel, quando Deus fala para Ezequiel, o profeta Ezequiel, privar-te-ei do desejo dos seus olhos. Eu comecei meu estudo bíblico, meu momento de oração matinal, apresentando a Deus aquela intenção: Senhor, olha isso aqui, eu preciso dessa liberação, eu preciso dessa situação aqui, me ajuda a dar continuidade nesse projeto. E aí,
Quando eu acabei de rezar, fui fazer meu estudo bíblico e vi essa passagem. Privar-te-ei do desejo dos seus olhos. E não aconteceu outra coisa. Fui para o meu setor de trabalho, fui para o meu setor de atuação missionária, e chegando lá, no meu contato ali com a minha responsável, eu vi que todo aquele meu projeto, tudo aquilo que eu estava planejando, tinha andado errado. Enfim, uma frustração. Mas a frustração é também um lugar de encontro. É um lugar também onde nós podemos construir e nos confortar com a palavra de Deus. Mas além do deserto, a casa da palavra pode ser construída também na nossa própria casa. Vocês lembram daquela passagem de Jeremias 18? A famosa e linda, belíssima passagem do oleiro? Como é que essa passagem começa? Jeremias 18. Uma ordem de Deus ao profeta. Vai, desce à casa do oleiro. Lá eu te falarei. Veja bem, vai, desce à casa do oleiro. Que interessante, que belíssimo. A casa é um lugar da manifestação da palavra. Na nossa casa, nós precisamos construir sinagoga, casa da palavra. E de novo eu digo, qual é o espaço da palavra de Deus para a sua casa? Talvez um ponto legal, um ponto interessante para você viver o mês de setembro com sentido e retomar o contato da sua experiência espiritual com a palavra de Deus, seja aí na sua casa, você construir um altar da palavra. Mas não é construir um altar lá, colocar o Salmo 90 empoeirado, a vida toda aquele Salmo 90 que ataca a nossa rinite. É você construir um espaço de reverência, onde você pode diariamente estar lá, ter contato com a palavra de Deus. E você que é mãe, você que é pai, olha, não tem nada mais que educa do que o exemplo. O seu filho vai imitar o seu exemplo. O ato mais educativo que você pode dar ao seu filho é deixar que ele veja você rezando, deixar que ele veja você tendo contato com a palavra de Deus. Isso também é educação. O que seu filho vê você vendo? O que seu filho testemunha que você se nutre? Como você quer que os seus filhos sejam criados na palavra de Deus, criados na educação católica, sendo que ele não te vê se nutrindo da palavra de Deus? Pois bem, é necessário construir sinagoga na nossa vida. É necessário a construção de casas da palavra em nossa vida. Mas além do deserto, além da nossa casa, eu quero também mencionar um outro lugar muito especial que nós podemos construir casas da palavra, que é o nosso próprio trabalho. Veja bem, Deus não é aquele mestre longínquo, passivo, que vai esperar a gente ter tempo de sentar, tempo de meditar por horas seguidas, porque Deus sabe que nós não temos uma escolha monástica de vida. Deus sabe da nossa correria, das nossas obrigações profissionais, das nossas obrigações do lar, e por isso, até mesmo no nosso trabalho, Deus se manifesta. Vejamos aí o exemplo, por exemplo, do nosso primeiro Papa, Pedro. Como que se deu a manifestação primeira da palavra de Deus, do chamado de Deus, na vida de Pedro? Quando ele estava pescando, trabalhando. Lembra? Lucas capítulo 5, Pedro voltou de uma pesca frustrada e ali ele se encontrou com a palavra de Deus. No exercício da sua profissão. Entende? No dia a dia. No concreto, na correria. Claro, você precisa de um espaço no seu tempo para se nutrir, você precisa de um espaço no seu tempo para nutrir a sua alma, mas Deus, Ele fala nos fatos. Deus, Ele fala na concretude da vida. Precisamos ter os ouvidos atentos, nos ensina esse centurião. Gente, que lindo percebermos então, que esse centurião nos ensina que uma fé, ela pode alcançar milagres quando ela é sustentada, quando ela é preenchida pela experiência da palavra. Olha só a resposta que esse centurião deu a Jesus. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre aqui na minha casa, eu não fui digno nem mesmo de ir ao seu encontro, mas diga uma só palavra e meu servo será curado. Veja a fé que esse centurião tinha na experiência da palavra de Deus. Diga uma só palavra e o meu servo ficará curado. Uma palavra do Senhor basta. Porque a palavra de Deus, diz São João da Cruz, ela tem poder substancial. Aquilo que ela significa, ela realiza na nossa alma. É como se dissesse, ama
e o amor fosse produzido em nossa alma. Lembra que eu falava da palavra criador, o Dabá, que tem um poder criativo? A palavra de Deus tem o poder de criar realidade em nossa vida. O centurião nos ensina isso, esse grande poder da palavra de Deus. E aí, eu preciso mencionar para você um espaço, uma sinagoga, uma casa especial de manifestação da palavra de Deus, que é a liturgia da igreja. Sabe, gente, às vezes a gente se acostuma e aí se dispersa na grande experiência de ter contato com a palavra de Deus na liturgia. E ali é um espaço todo especial. Diz o ensinamento da igreja que palavra proclamada é palavra acontecida. Existe uma graça especial, gente. Na liturgia, muito mais do que ler a palavra de Deus, nós estamos vivendo a atualização do mistério. A atualização do mistério salvífico na nossa vida. Ao estarmos diante da palavra da liturgia, acontece uma experiência mais ou menos assim. Quando eu leio a palavra de Deus, aí, sustentado por uma literatura, por uma exegese, pela teologia, até mesmo pela espiritualidade, eu estou lendo como que uma partitura. Aí os músicos aí, olha, ali, uma letra passiva. Está ali, a palavra de Deus está aqui, ó, expressa. Porém, quando eu leio a palavra de Deus atualizada na Eucaristia, existe uma dimensão existencial. Não é verdade, aqui os nossos músicos, que é bem diferente, principalmente para um leigo como eu. Ler uma partitura, não entende nada ali, uma coisa técnica, do que você escutar já aquela partitura, aquela música realizada, os sons, os instrumentos, as vozes belíssimas, envolve aquilo, causa sentimento, entende? Existe essa diferença particular entre ler a palavra de Deus de uma forma intimista, particular, e escutá-la na liturgia. Porque na liturgia, palavra proclamada é palavra realizada. O Catecismo da Igreja Católica tem um ensinamento belíssimo sobre isso. Parágrafo 521, diz assim: tudo aquilo que Cristo é e viveu, foi para que nós pudéssemos viver nele e ele o vivesse em nós. Veja bem, naquele contato diário que nós temos com o Evangelho, ou dominical, não existe somente um ensinamento, existe um convite a participarmos do mistério do Cristo. Tudo que Cristo é e viveu, foi para que pudéssemos viver nele e ele o vivesse em nós. Existe uma dimensão aí de participação. E o nosso Papa Francisco, de forma tão linda, disse isso no seu documento que ele fala sobre a santidade, Gaudete et Exsultate, número 19, quando ele fala: oxalá cada cristão descubra qual é a palavra de Deus que ele é chamado a reproduzir na sua vida. Nós cristãos somos chamados a reproduzir palavra particular, uma palavra particular de Deus na vida dos outros. Qual é a palavra que você está reproduzindo na vida da sua família, das pessoas que você convive, do seu trabalho? Somos chamados a reproduzir o mistério de Cristo. Somos chamados a reproduzir vivendo. Somos chamados a reproduzir acolhendo. E por isso, já encaminhando para essa parte final da nossa pregação, da nossa reflexão, eu quero convidar você a estar atento a isso. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, a palavra de Deus é muito mais especial do que milhares e densos e abstratos conteúdos que podem aumentar o seu conhecimento intelectual. Talvez você está inchado de muita coisa que você conhece, inchado das suas opiniões, mas vazio de sentido. E aí, de novo, eu preciso dizer para você, cara, de novo eu preciso dizer para você, minha querida, a beleza de um caminho não está na diversidade e no colorido do horizonte. A beleza de um caminho está na certeza de que nós somos acompanhados. E a experiência do mistério de Cristo nos leva a isso, nos leva a caminhar sendo acompanhados. Acompanhados por uma palavra que é uma pessoa, acompanhados por uma palavra que nos revela o amor. Qual é a essência da revelação cristã?
Deus é amor. Ora, se a essência da revelação cristã é que Deus é amor, o ser humano não pode se encontrar se ele se priva desse amor primeiro, esse amor originário que gerou você, que gerou a sua família. É nesse amor que nós vamos nos encontrar. É esse amor que é o resumo do mistério da palavra de Deus. Por isso, eu convido você agora, aí na sua casa, no seu trabalho, você que me acompanha dirigindo talvez, escutando a rádio, convido você a desejar ter esse encontro com a palavra, a desejar ter esse encontro com Cristo que se manifesta da palavra, com a palavra que é o próprio Cristo, diante de tantas palavras que você já escutou, diante de tantas palavras talvez de desânimo, palavras de desmotivação, de destruição, agora é hora de você se encontrar com a palavra de amor, com a palavra que diz, eu te amo e por isso eu te criei, eu te amo e por isso eu continuo te sustentando no ser, eu te amo e por isso eu continuo fiel a você, mesmo que você não é fiel a mim, eu te amo e por isso eu venho a você, porque você não tem vindo a mim. Escutemos essa palavra de Cristo, nos coloquemos em oração agora, desejemos profundamente em nossa alma que essa palavra cresça. A palavra de Deus cresce em nossa alma na medida que nós nos debruçamos sobre ela. E agora eu quero pedir, Senhor, que a sua palavra cresça em mim, cresça nos meus sentimentos, cresça nos meus pensamentos, e que a sua palavra venha vencer, que a sua palavra vença esse ressentimento, que a sua palavra vença essa desconfiança, que a sua palavra vença essa impureza. O que a palavra de Deus precisa vencer na sua vida? É hora de viver aquilo que João Batista fala, importa que ele cresça e eu diminua, é isso que eu peço, Senhor, que a sua palavra cresça agora na minha vida, na vida dessa mãe que me acompanha agora, está angustiada diante de tantas preocupações, na vida desse jovem, que a sua palavra cresça e vença na sexualidade, na afetividade desse jovem que está me escutando aqui agora, que a sua palavra cresça, Senhor. Nesse clima de oração, vamos cantar, nos colocando diante do mistério da palavra. Peça ao Senhor essa graça de ouvir a voz de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo,